Olá, amigo internautas, muito boa tarde. Estamos aqui com mais um programa Psicologia na Veia, um programa voltado a reflexões e trabalhando sobre tudo que é relacionado à dependência química. E hoje aqui eu estou muito feliz para passar essa tarde com vocês. Essa tarde de calor, está ventando um pouco, parece que vai chover, mas estamos aqui firme e forte para apresentar mais um programa. E hoje nós vamos discutir assuntos fantásticos, assuntos que vão assim fazer muitas reflexões com os convidados que eu trouxe hoje. E vocês podem participar pela internet através do participe@uptv.com.br. Conto com a participação de vocês e vamos apresentar aqui os nossos convidados. Aqui é com a doutora Luana Muniz, que ela é psiquiatra, psicanalista, e o doutor e o Clayton, que é o técnico em dependência química, que já é uma pessoa conhecida no nosso meio, que já é uma pessoa que tem uma vasta experiência, e nós vamos discutir aqui alguns paradigmas em relação aos tratamentos relacionados à dependência química. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Mauri. Obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Nelson. É um privilégio, um prazer estar aqui com você. Para mim que é um privilégio, Mauri. Você que é uma pessoa referência no assunto, está fazendo parte dessa equipe aqui tão fantástica que é o pessoal aqui da UpTV. Obrigado, obrigado. É um prazer aqui, porque aqui é minha casa também, né? Com certeza. Você é o idealizador fantástico de todo esse trabalho que você já vem desenvolvendo há quanto tempo, Mauri? Já há 9 anos, com dependência química. Há 9 anos com dependência química. Antes, a minha área de atuação era comunicação social, rádio e televisão. Certo. Né? Depois eu cismei, inventei de pôr um programa no ar sobre dependência química. Né? E aí foi que eu descobri a grande tragédia, né? Que envolvia essas pessoas, o abandono, certo. o desespero, né? E aí isso me comoveu muito. Foi aí que eu decidi, né, atuar também nessa área e acabei migrando para ela. Maravilha, maravilha. Doutora Luana, como é que é o seu trabalho? Explica para a gente, porque a doutora Luana ela tem um trabalho diferenciado na área de dependência química e eu acho que é importante vocês conhecerem, vocês vão ver como que vai ser, ter uma ideia de como vai ser essa conversa daqui para frente. Fala um pouco do que levou você a seguir nessa linha da dependência química, doutora. Nelson, obrigada pelo convite de Obrigado estar aqui você. junto É um com prazer. o Mauri. Né? Bem, já fiz medicina. Na época da residência em psiquiatria, tive um encontro com o uso de substâncias quando no Hospital Dia eu montei um grupo de psicoterapia para tratar esses pacientes que tinham questões relacionadas ao uso de substâncias. Daí começa o meu interesse e a percepção de que a psiquiatria clínica, como vindo de uma área, uma especificidade da medicina, não dava conta do sujeito usuário de drogas como um todo. A partir daí eu começo a buscar alguns cursos e uma formação em toxicomanias, uma passagem pela psicanálise, e começo a fazer uma integração também com umas ciências mais amplas, num olhar mais holístico. Entendi. Sempre na intenção de ajudar os pacientes, né, de uma forma mais profunda, que fosse além da medicação, além da internação, e um entendimento da conexão que a gente precisa ter na nossa vida, no percurso pessoal, na caminhada, e que isso seja integrado mente, corpo e espírito. Interessante. Muito interessante. É uma visão mais holística, né? Sim, com certeza. Bom, parte-se do princípio que a dependência química não é uma doença que esteja na droga. A compulsão pela droga, o comportamento adictivo, é uma busca por um alívio de uma angústia. É uma busca por um alívio de um sintoma, de algo que está muito mais centrado no sujeito, nas suas fissuras internas e fissuras de relações, do que na fissura pela droga em si. Então, além de sanar o comportamento compulsivo, é importante ter um olhar mais específico e mais profundo para essas fissuras da alma. Entendi. Aí, Mauri, a Luana abriu a questão como ela a visão dela da dependência química, né? Foi uma pequena entrada agora. Como é que você vê a questão da dependência química no seu ponto de vista, no seu trabalho, num ponto de vista já na atualidade, como é que você vê esse crescimento também da dependência química? Bom, o crescimento da dependência química se deve ao crescimento também da insegurança, dos distúrbios sociais, né?
do comprometimento do futuro, enfim, é uma série de coisas, né, que acabam influenciando e gerando ainda mais conflitos na pessoa, e ela acaba rompendo com essa realidade, porque ela não dá conta, simplesmente. Uhum. Agora, eu concordo 100% com o que a doutora Luana falou, né? A minha área específica não é do tratamento, porque eu não sou médico. Ah, sim. Mas a sua área também é de ajudar. Isso, a minha atuação é na reabilitação dessa pessoa. Como é que funciona essa sua reabilitação? É super importante do tratamento, essa reabilitação. Corretamente, né? Funciona da seguinte forma, a Luana já colocou, né? Você tira a droga, e aí? Como é que faz? Né? Porque geralmente a pessoa, quando ele busca a recuperação, ele vai centrado de que o problema é a droga. Se eu tirar, ele é legal, a família inclusive fala isso, né? Ele não tem problema nenhum, o problema dele é a droga. Quando ele usa droga... É outra pessoa. É, né? Um Deus nos acuda. É verdade. Aí, beleza, ele entra em tratamento, tira a droga e ele permanece dentro do mesmo padrão de comportamento. Sim. Por quê? Porque mudou a condição. Uhum. Mudando a condição, há necessidade também de se mudar as posturas. É verdade. A comunicação. Comportamentos, né? Comportamento, a mentalidade. Contextualização. Agora, como é que eu vou fazer isso se eu não sei como se faz? Né? Comparativamente seria, eu sou um usuário de um sistema Linux, né, no meu computador. Aí eu tiro o Linux, eu vendo, aí eu compro um Apple que tem lá um Macintosh. É totalmente diferente. Totalmente, né? São dois... Corretamente, eu vou ter que aprender a lidar com esse novo sistema operacional. É que verdade. eu possa interagir com o sistema. O computador, ele tem uma memória de inteligência, né? Mas o comando é meu. Sou eu que vou dizer para ele o que ele vai fazer. Sim. Correto? Então, se eu não sei dizer para ele como ele vai atuar, de que maneira ele vai me responder? É verdade. Não tem forma. Com o dependente químico é similar. Ele precisa de uma adaptação a essa nova condição. Seria uma adaptação ou uma readaptação? Uma adaptação. Tá. Mas alguns podem até se readaptar, porque perderam ao longo da dependência química. Entendi. Né? Agora, a grande maioria é um novo aprendizado. Sim. O que acontece no uso compulsivo de substância é que, bem, a humanidade usa droga desde que a humanidade é a humanidade, a gente sabe disso. É verdade. E na atualidade isso se tornou um problema de saúde pública e um problema pessoal, porque as pessoas começaram a usar a droga para tamponar problemas que são de relação, problemas sociais, culturais, econômicos. Com esse tamponamento regular e contínuo durante anos, o que acontece é que o usuário de droga, ele não se desenvolve na sua plenitude, desenvolvendo seus sistemas de valores que vão auxiliá-lo e vão reger as suas relações pessoais. Ele não só perde algo que ele já desenvolveu até a infância, a adolescência, antes dele começar o uso da droga, mas ele também deixa de desenvolver, deixa de criar valores pessoais. Que é isso que o Mauri fala, que pode ser uma readaptação, mas pode ser uma adaptação nova, pode ser um novo aprendizado. Sim. O usuário de substância, ele é infantil, emocional e espiritualmente, porque ele não está exercendo a sua função de ser si mesmo na sua plenitude, de Sim. forma também a aprimorar e desenvolver-se. A partir do momento em que a droga passa a ser um tamponamento daquilo que é visto como angustiante, frustrante ou doloroso, ela também impossibilita que a pessoa olhe para aquilo e crie uma maturidade, um sistema de valores para passar por aquilo, para desenvolver-se a partir daquela frustração ou daquela dificuldade ou daquela dor. Ele estaciona o seu desenvolvimento emocional, psíquico e espiritual naquele ponto. Entendi. A questão é que passam-se 10, 15, 20 anos e depois a pessoa talvez nem tenha mais noção de onde veio aquilo. Ela tem uma memória das dores que ela teve ou das dificuldades, às vezes até como raiva, como angústia, mas aquilo não serviu como uma ponte para o seu crescimento. Entendi. A ideia da oficina, da casa clínica, da nossa clínica, é que a gente possa auxiliar o paciente desde a interrupção do uso compulsivo até o desenvolvimento pessoal e de novos valores para que ele possa atuar na sua plenitude de seu ser, tanto nas questões internas quanto nas funções e papéis sociais que ele deveria ocupar. Entendi. É uma questão importante, porque no período que ele passa na dependência química, ele perde essas habilidades de atuar dentro dos diferentes ambientes onde ele circula.
por exemplo. Sociais, né? Sociais, né? Ele perde a habilidade de se relacionar com o trabalho, ele perde a habilidade de se relacionar com a família, ele perde a habilidade de se relacionar como cidadão. Como ser humano, de uma forma humano, geral, né? Porque o empobrecimento, né, desses potenciais dele é muito grande. Alguns, inclusive, não desenvolveram de forma adequada. Né? Então, verdade. A reabilitação é para reabilitar ele como ser humano, para que ele possa atuar dentro desses diversos ambientes, nos diversos papéis que ele representa, de forma a não gerar conflitos. Exatamente. Ele não gerar conflitos e a família também, né? E ter relações saudáveis. Porque a gente sabe o quanto a família também é afetada em relação a isso, né? Mas aí ele pode entrar como também um elemento que vai auxiliar a família a superar as suas limitações. Ah, sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. É algo extraordinário. Sim. Agora, você tem que ajudar ele, você tem que, primeiro, ele se perceber como ser humano, que geralmente ele não se percebe mais. Eu sou um adicto, eu sou um alcoólatra. Eu sou um doente. Eu sou um doente. Que é o que eu costumo ouvir muito. Corretamente. E a dependência química não é uma definição. A dependência química é uma condição, né? Entre outras condições que ele tem presente na pessoa dele. A questão é que as outras condições não estão bem desenvolvidas ou não se desenvolveram de forma a também atuar de forma a manter a dependência química dentro de uma condição não agressiva. Olha que interessante, internauta. O Mauri está trazendo um ponto de vista totalmente diferente daquilo que a gente está habituado a ver, porque, Mauri, a gente sabe que a gente que trabalha nessa área, a gente sabe que tem um modelo muito tradicional de tratamento, que é baseado normalmente em internação, psicotrópicos, para ajudar na reabilitação. E esse ponto de vista que você está falando, que eu também aqui citei como vários pacientes falam, eu sou doente, isso significa que ele está se rotulando, seria isso? Ele está se definindo como doente. Ele, quer dizer, partindo do princípio então de que se ele fala que ele é doente, ele vai continuar sendo doente e isso dificulta a recuperação dele também? Ele vai continuar sendo doente e atuando como doente. Esse é o grande problema. E por isso que os comportamentos dele são mais difíceis de mudar. A mentalidade dele, a maturidade dele, como a doutora Lana estava falando. Ele tem que deixar, né, de pensar como doente e começar a pensar como um ser humano que ele é. A humanidade dele está acima da doença. Assim como a humanidade dele, a condição dele como ser humano está acima da drogadição. Como eu disse, a drogadição não define ninguém, né? Ela é uma condição tratável. Tratável. Né? Tratável. Sim. Porém, não adianta tratar apenas a condição da dependência química, a necessidade também do desenvolvimento das outras condições de forma a ele atuar, né, com competência. Sim. O que é atuar com competência? É abandonar a violência na sua comunicação, abandonar a violência na sua contextualização. Vamos falar da comunicação não violenta contra si mesmo. Primeiro com ele, né? Em primeiro lugar, né? Aí vem aquela coisa, mas ele quer isso. Ué, vamos mostrar para ele como faz. Como funciona, Como né? funciona, né? A princípio, ninguém quer ser legal. Ninguém quer ser bonzinho. Né? Exatamente. Eu quero ser muito louco. Eu quero sair nas paradas, eu quero deitar e rolar. Beleza, mas só que chega um momento da vida em que ele vai ter que tomar uma decisão. Tem que tomar uma atitude, né? Vai ter que, olha aí, um pouquinho, ele vai ter que olhar para a sua condição de dependente químico e perceber algumas coisinhas que estão ali. Essa relação aí realmente, né? Tá dando para levar adiante, é como uma namorada, né? Você arruma uma namorada, ela é bonita, ela é legal, te dá prazer e tudo, mas ela só te coloca em fria. Vai chegar no momento que você vai falar, querida, olha, veja bem, né? Eu te amo, mas não dá. Deixa para lá. Deixa eu arrumar outras coisas aqui para que possa também ter prazer, né, nas outras relações, porque eu também tenho outras relações importantes. Sim, né? Sim. E que ela também, elas também me definem como ser humano. Sim. Tá? Eu tenho meus vínculos, né? Eu tenho meus amores, né? Uhum. Eu tenho meus ódios também. Tem, né? nós somos seres humanos. Né? Somos seres humanos, mas eu tenho, né, outros ambientes, outras experiências a viver, não só essa. Muitas humanidades, não apenas a humanidade usuário de substância. Muitas né? histórias para contar, né, Luana? Muitos papéis a ocupar, muitas responsabilidades a assumir. Isso de
a psiquiatria, ela dá conta de alguns... Porque o uso regular e contínuo da droga pode ser um uso crônico. A pessoa pode usar durante anos e anos e anos. Isso não faz da pessoa um dependente químico crônico. Eu entendo que a dependência química é uma condição... Eu nem gosto muito desse termo, dependência química, para ser sincera. Qual que seria para você? Os códigos internacionais de doença e a nosologia usam a ideia de um transtorno mental decorrente do uso abusivo ou do uso nocivo ou da dependência química de cada uma das substâncias psicoativas, né? Eu entendo que a pessoa ela pode ter um uso crônico da doença, da droga, mas se ela, em algum momento, ou por qualquer outra circunstância, por valores, por tratamento, ela começa a desenvolver outros espaços sociais e outras responsabilidades sociais da qual a droga não é a prioridade, ela não vem em primeiro plano, isso não faz dele um dependente químico. Ele pode ter a condição de que, em alguns momentos, ele está usando muito, ele pode ter uma condição de que, durante um período, ele usa cronicamente, mas ele não é um dependente químico crônico. A ideia de doença crônica... Também concordo com o Mauri quando ele diz que é quando a pessoa se vê do lugar de usuário de drogas cronicamente para o resto da vida. E nós humanos, na nossa totalidade e plenitude, temos uma humanidade muito mais ampla do que a possibilidade de vivência da droga. Uhum. Se a gente vive a nossa humanidade toda, a gente não necessariamente é um dependente químico crônico. Olha aí, internauta, falei para vocês que ia ser uma conversa que ia dar o que falar. Então participe aqui, mande suas perguntas, mande suas dúvidas para os nossos convidados, que o programa está fantástico com essas mudanças de pensamento, de paradigmas que a gente está ouvindo aqui, e nós vamos agora também explorar outros pontos, mas para você participar do programa, mande para cá o seu e-mail, tirando suas dúvidas, que é o participe@uptv.com.br. Bom, continuando aqui, a gente sabe do seguinte, né, Mauri e doutora Luana, que estatisticamente falando, nós temos hoje no mundo praticamente 6% de pessoas que são dependentes químicas, então mais ou menos 6,5%, o que gira de em torno de mais de 250 a 260 milhões de pessoas no mundo inteiro. Só nos últimos 3 anos, a Polícia Federal detectou 59 novos tipos de drogas. Como é que vocês veem isso e como é que funciona a questão do tratamento dentro do que vocês vêm desenvolvendo agora no trabalho de vocês? E quais são as drogas que mais vêm até vocês assim de uso? A gente sabe que atualmente nós temos um problema de saúde pública com o uso de substâncias. É verdade. Que ultrapassa a questão da saúde e a gente entra em questões econômicas, políticas e sociais, né? É uma boa ferramenta de controle do humano pelas próprias governanças, a distribuição e a presença das drogas na nossa contemporaneidade e na nossa humanidade. Sim. E aí por que as coisas mudaram, né? Por que antes existiam as drogas, elas sempre existiram, mas elas eram inseridas num tecido social, num contexto religioso ou cerimonial, e hoje ela se tornou um problema de saúde, né? Que elas servem para sedar, estimular, apaziguar, divertir, e essas funções elas sempre tiveram. Sim. Mas agora, o que acontece na atualidade é que muitas vezes ela vem sanar ou tamponar uma fissura das relações, uma fissura social, rupturas que aconteceram na vida do sujeito, Sim. de forma que ele não entra em contato com aquilo. E aí se torna um problema de saúde, né? Uhum. Quando a gente pensa em fazer o tratamento da dependência química, do uso compulsivo de substâncias psicoativas, eu penso inicialmente que essa pessoa que está usando essa substância há muitos anos e que nos procura porque tem perdas, prejuízos reais decorrente desse uso, ela inicialmente vai precisar ser avaliada e dar conta dos seus sintomas quando ela tem transtornos mentais relacionados. Existe depressão sublimada por uso de drogas. São as comorbidades, né? Sim. Ou decorrente do uso de drogas, existem psicoses decorrentes do uso de drogas, que as drogas foram um gatilho que desencadearam uma doença que estava ali por vir. Existem distimias, diversos transtornos. Entre as principais, a esquizofrenia também, né?
Sim, a esquizofrenia, o início da doença ficou um tanto associado ao uso de substâncias, porque, assim como o uso de substâncias, ela também se dá no início da idade adulta, e algumas substâncias que são perturbadoras do sistema nervoso central, alucinógenas, elas podem desencadear a doença, o que acabou tendo alguns estudos querendo comprovar uma relação entre as drogas e a esquizofrenia, que não é uma relação tão de causa e efeito, assim, diretamente, mas que faz com que as pessoas, os pacientes, nos procurem, cheguem até o consultório. Isso sim. A abordagem medicamentosa, com o retorno da homeostase, com o equilíbrio psíquico e corporal, possibilita o paciente, nessa homeostase, começar a pensar e decidir por si só por um tratamento para se distanciar, para abandonar a substância psicoativa, né? Sim. Então, essa parte do tratamento medicamentoso é realmente uma parte, é o início do tratamento. Não necessariamente ele se dá em internação. A internação ocorre quando realmente existe uma gravidade dos sintomas que faz com que o paciente não possa ser tratado no seu meio social, na sua família, com seus recursos próprios. Que não tem mais como ele conviver em família, né? E ele precisa de um cuidado específico. Sim. E assim a gente interna para dar conta desses sintomas mais graves e uma estabilização do quadro. E quando ele volta para casa, ele volta para o seu contexto social, aí sim podemos conversar e pensar num planejamento para um tratamento de médio e longo prazo para os sintomas compulsivos. E aí, mais do que isso, quando a gente sana os sintomas compulsivos, sana os transtornos mentais, aí vem as dores da alma, as frustrações, as angústias, as desconexões de si mesmo, feridas narcísicas, dificuldade de relação objetal. E isso é que é tratado na casa clínica, né? Na nossa maneira de ver. Entendi. Tem uma questão importante aí para ser dita também, complementando o que a Luana falou, é que esse paciente, quando ele entra em abstinência, ele tem dificuldade de se comunicar com a realidade imediata, né? Ele não sabe como responder, ele trabalha muito num plano subjetivo, ele não sabe como tornar aquilo simples, né? Então, o nosso trabalho também é trabalhar para ele conceitos de uma forma didática, para que ele entenda o processo. Tá? Porque um dos problemas aqui no Brasil, gravíssimo, é a pobreza cultural. Tá? Nós vemos isso, infelizmente faz com tristeza, nos grupos de autoajuda. Você entra nos grupos de autoajuda, a primeira palavra do programa de reabilitação, que é espetacular, que diz assim: admitimos, a grande maioria dos frequentadores desse grupo de autoajuda não sabe o significado do termo admitir. Sabe, como é que eu vou me relacionar com um conceito? Como é que eu vou atuar dentro do conceito se eu não compreendo ele, ou compreendo ele de forma equivocada? Tá? Esse é um grande problema aqui no Brasil. A nossa diferença lá na nossa casa clínica é que nós começamos pelo começo, dando para ele entendimento conceitual sobre o significado da palavra, o que você vai fazer. Olha, nós vamos trabalhar princípios. Olha, vamos primeiro entender o que são princípios. Vamos desenvolver sistema de valores. Vamos entender primeiro o que são sistemas de valores, para que depois eu possa utilizá-los de forma adequada, correta, sabe, controlada, consciente, sabendo o que eu estou fazendo. Sim. Vamos construir um sistema de valores. Correto, mas juntos não impondo a ele, olha, você tem que ser honesto. Tá? E ele não sabe o que significa ser honesto. Você tem que ser humilde. Tá? Ele não sabe o que significa ser humilde. Você tem que admitir que você é impotente. Não, eu aceito que eu sou um dependente químico. Espera um pouquinho, cara. O que está dizendo ali é que você é impotente perante a substância. Era impotente. Não é. Mas, peraí. Como assim? Como assim? Está lá. Mas peraí, dá um nó aqui. Admitimos que éramos impotentes. Éramos. Mas eu sou adicto. Não, aqui está dizendo que você era. No novo sistema de valores, você não é adicto, isso. Você é uma pessoa inteira. Corretamente. Para além de ser adicto. Isso, além, você é um ser humano. Porque quando você está sob o efeito da substância, de fato, você é impotente para pedir ajuda. Agora, quando você
está em abstinência, você não é impotente. Você pode pedir ajuda, sim. É por isso que a gente começa o tratamento com intervenção medicamentosa, psiquiatria, quando necessário internação, para que a pessoa possa restabelecer a crítica e o juízo, justamente, que muitas vezes está perdido durante o uso regular ou durante os sintomas de abstinência. Aí, a partir desse momento em que ele está íntegro novamente, é nessa conexão mente, corpo e espírito, é que a gente consegue desenhar juntos um sistema de valores. E até estimular o desenvolvimento da vontade dele. Tem que ser sempre a partir da vontade. Agora, Maurício, você está falando essa visão em relação ao primeiro passo. Sim. Porque a gente que trabalha em instituição, a gente sabe, sim, que para começar uma recuperação é imprescindível fortalecer o primeiro passo. Sim. Então, admitimos que éramos impotentes. Então, não sou mais. Então, a partir do momento que ele admite, ele já não é mais... Não, ele admitiu, e admitir não é... Eles falam, o que é admissão? Aceitar. Não. Admissão é aceitar e concordar que quando eu estou sob efeito da impotência, eu perco o controle da minha vida. Você concorda? Concordo. Então, aí você admite. Agora, só aceito que você é um dependente químico. É lógico que você toma 1 litro de pinga por dia, fuma uns 10 baseados. Tem dúvida? Nenhum. Nem um pouco. Né? Agora, nós não estamos falando de você de impotência sob o efeito da substância, quando você faz uso. Então, você não fazendo uso, você entrando, como a Luana disse, até buscando recursos, até medicamentosos, se for o caso, para você entrar em abstinência, você ter uma certa clareza da mente, clareza suficiente para você perceber a sua realidade, aí você pode mudar, né? Sim. Aí você pode pedir ajuda, que é o segundo passo, mas pedir ajuda para quem esteja em condições de te ajudar. Entendi. Sabe? Pessoas que estão em condições de compreender a sua necessidade e te oferecer um apoio, uma ajuda funcional, onde você vai ter resultados. Aí, no terceiro passo, fala que você precisa de Deus. Tá? Poder superior. Não é Deus. Aqui no Brasil se fala Deus, mas é um poder superior. Sim. Na forma como você concebe. Geralmente eles concebem esse poder superior religioso como Deus. Sim. Tá? Mas aí ele diz que você vai ter que ter uma relação com esse poder superior. Dá para você estabelecer uma relação superior com esse Deus que está lá, distante? Não. Então, tem que ser um Deus, tem que ser Deus, mas esse aí que você está concebendo não é possível. Vamos conceber Deus que seja possível. E aí subentende-se a fé que ele vai ter. Isso. Você vai confiar nesse Deus. Confiar significa que você tem uma relação de confiança e amizade com ele. Você vai entregar as suas preocupações e a sua vida para ele. Ó, me ajuda aí que o negócio está feio. Como é que vai ser? Que Deus é esse que pode fazer isso por você? E isso independe de qualquer crença, né? Independente de qualquer crença. Uhum. Tá? Então vamos conceber Deus? Vamos conceber Deus? Vamos conceber Deus? Deus é amor. É verdade. Aí eu pego esse amor e aplico em quem? Em mim. Em mim. Eu tenho fé, eu estou utilizando o poder de um poder superior? Sim. Eu, por amor a mim, vou entrar em reabilitação. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou entrar. Mas eu vou buscar, eu vou tentar. E vou ser honesto, ou seja, eu não vou mentir para mim mesmo. Sim. Eu vou tentar. E as minhas tentativas serão tentativas. Que isso tem a ver com os defeitos de caráter, né, Mauro? Não, aí tem a ver com falta de formação como pessoa. A grande maioria, como eu disse, a cultura aqui no Brasil é muito pobre. Haja visto os escândalos políticos que nós estamos vendo. É verdade. Né? É um absurdo isso. Né? Em qualquer lugar do mundo, por muito menos, a pessoa vai em cana. Aqui ele vira presidente. É brincadeira. Não dá. Nós temos que pôr um ponto final nisso. E não é nos políticos, é em nós. Sim. Não é porque o outro faz que eu vou fazer também. Que é essa mentalidade, faz, né? Ele faz. Não quer dizer que eu vou fazer também. Eu vou definir, eu vou fazer as minhas escolhas. São os comportamentos aprendidos, né? Isso. Eu vou transformar o meu mundo. Correto. A partir de mim. Esse Deus que é amor, que você diz, que é um encontro com uma espiritualidade, para além de qualquer religião, e uma conexão com a nossa alma e nosso espírito, é o que
possibilita a gente, através do amor por si e pelos outros, construir relações saudáveis. Sim. E nessas relações que a gente vai aperfeiçoando nossa alma, nossas atitudes, nossos valores, nossos princípios, é que a gente vai tratando também o dependente químico, através do amor. No final, é o amor que trata, né? Só o amor salva. O amor trata, o amor reabilita, o amor tira a dor, o amor principalmente perdoa. Perdoa, que é difícil, né? Atrás e vejo tanta coisa errada. Mas, perdão é amor, e na nossa atualidade, amor também é perdão. Se não for através do perdão, a nossa humanidade não vai ter jeito. É verdade, é verdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Luana, mas antes eu quero novamente reforçar para vocês, participem, mandem suas questões, o que a gente puder responder posteriormente ao programa a gente vai responder, e mandem seus e-mails para o participe@uptv.com.br. Doutora Luana, você comentou a respeito muito da questão da espiritualidade em relação ao tratamento do paciente. Como é que é a sua visão, por ser uma psiquiatra, uma pessoa que trabalha com medicina, com psicotrópicos, como é que é o tratamento também que vocês estão desenvolvendo na casa de tratamento que vocês estão fazendo? Como é na que casa clínica. Casa clínica, isso, me perdoe. Bem, a psiquiatria, a medicina deu conta do corpo, a psiquiatria me apresentou a alma, e um contato com as pessoas, e a vida começa a me mostrar que nós somos feitos de corpo, mente, espírito e um corpo etéreo, que é a nossa conexão com a cultura, o lugar que a gente habita, as coisas que a gente consome, o que a gente produz no mundo. E quando a gente está pensando em tratar qualquer transtorno mental, a gente tem que pensar que a gente tem que tratar as 4 esferas. Assim vem a junção da psiquiatria, da medicina com a psiquiatria, com a antroposofia e com a ciência espiritual. Uma forma de acessar esse espírito de forma que ele fique condizente com a nossa alma e nosso corpo, para que a gente não seja regido pelo nosso ego e seja regido pela nossa essência, promover uma conexão entre essas três esferas, e que a gente faz lá na oficina. A gente tem possibilidade de oferecer yoga terapia, mindfulness e psicoterapia. Além de uma oficina clínica que, a partir do encontro e de fazer atividades, a gente coloca o desejo da pessoa já conectada em ação para que ela produza... Interessante. Sim, para que ela materialize os seus desejos, né? Explica um pouquinho mais o que é o Mindfulness, para quem não conhece. Mindfulness é uma modalidade de meditação e de autoconsciência do corpo que permite, além de reconectar, aumentar a produção de alguns neurohormônios, serotonina, dopamina, noradrenalina. Existem alguns tipos de meditação, de respiratórios e de asanas, de exercícios com o corpo, com uma consciência corporal, que realmente estimulam as nossas glândulas, seja a nossa glândula pineal, seja as nossas glândulas tireoide, pâncreas, timo, a melhorar a nossa produção natural de hormônios. A ideia é que, se inicialmente o remédio faz, às vezes, daquela falta de hormônio e estabiliza a produção celular, a gente, com a meditação, os respiratórios e os exercícios específicos, ajuda a pessoa a começar a sua autoprodução desses neurohormônios. Olha que interessante, gente. Um dia, essa medicação ela já vai ser desnecessária, porque o próprio organismo consegue produzir aquilo que é necessário para si. Mas para isso tem que ser uma meditação muito profunda. Sim. A yoga também, que você comentou, né? A yoga principalmente. A yoga, ela tem capacidade de fazer uma produção a gente consegue aumentar níveis de hormônios femininos, níveis de hormônio masculino, níveis de insulina, inclusive. A gente consegue reverter diabetes com alguns respiratórios, práticas corporais e meditação. Maravilha isso. Isso que eu entendo que é a real cura. Você não está mais dependente de um remédio, e você tem uma autonomia, o seu corpo tem uma independência, uma autonomia para produzir aquilo que você realmente precisa. É claro que isso você precisa de um tempo de meditação diário, que não é nenhum exagero, em torno de 30 a 40 minutos. Mas todo mundo fala que não tem tempo, né?
E se você começa a meditar, você vai ter tempo para fazer todas as outras coisas e mais um tempinho para meditar, porque a gente cria espaço temporal quando a gente cria espaço interno. Verdade. Né? É verdade. Isso, junto com um bom processo de psicoterapia e uma boa alimentação, é capaz de tratar muitos transtornos mentais. E a questão medicamentosa, onde é que entra? Porque também existem, até onde nós temos conhecimento, nós estávamos até conversando aqui nos bastidores, que existem também medicamentos alternativos, né, que não são necessariamente os psicotrópicos. E o que vem sendo muito falado ultimamente é da ibogaína, né? Sim. Como é que funciona esse trabalho com a ibogaína? A ibogaína, ela é uma substância que é extraída da raiz da iboga, uma árvore originária da África, né? Na década de 60, um hippie americano, ele utilizou o chá da ibogaína para fazer uma viagem, né? E 3 dias depois, ele percebeu que a compulsão pela heroína, a qual ele era dependente, tinha sumido. Sumiu Sumiu a compulsão. totalmente. Sumiu. Em quanto tempo? Em 3 dias ele percebeu 3 dias? que ele tomou o chá da ibogaína, né? E aí fez a viagem lá. E depois ele passou efeito e foi embora, e ele percebeu 3 dias depois, se deu conta que a compulsão pela heroína tinha sumido. Aí ele chamou alguns amigos, ofereceu também o chá para ver qual era o efeito, e realmente se comprovou que ela é o mesmo efeito, né? Sumiu a compulsão. E aí começou a se pesquisar a ibogaína para utilização na dependência química. Não usa psicotrópicos. Ela pode ser coadjuvante ao tratamento, porque o psicotrópico tem mais a ver com o tratamento de um transtorno mental, seja uma depressão, uma psicose, uma ansiedade, do que exatamente com a compulsão ou não. Alguns psicotrópicos conseguem reduzir a compulsão, mas o motivo pelo qual essa compulsão existe, ele não alcança. O que acontece com a ibogaína, assim como com a ayahuasca, que é um chá do subproduto da mistura de um cipó, o jagube, com um arbusto, a chacrona, que são plantas de poder, assim como a ibogaína. A vantagem da ibogaína é que ela já existe em comprimido, então ela é mais fácil associada ao tratamento. É que ela possibilita que a pessoa entre em contato consigo mesmo, com o seu eu espiritual e com a sua ancestralidade, de forma em que ela percebe a sua conexão com o todo, sua conexão com o universo, de uma forma muito amparada e confortável. E ela entende o amor universal. Quando você entende o amor universal, você não tem mais necessidade de tamponar feridas com uma droga, com uma substância. Sim. Pela ciência espiritual, disse que os usuários de drogas, na verdade, são egos brincalhões que estão fugindo da sua espiritualidade e do seu real motivo de estar no universo, e que eles estão lá se divertindo e brincando. Quando você em contato com uma substância dessa, que é uma planta de poder e que possibilita um insight, uma conexão com o universo, você conecta o seu eu superior com o seu ego, com o seu corpo, de forma que você não precisa mais brincar. Isso traz à tona a possibilidade de olhar para aquelas feridas, aquelas fissuras, aquelas angústias, que também têm a ver com o uso de substâncias, e aí trabalhá-las em psicoterapia. E também no yoga, de forma a não mais saná-las e tamponá-las com o uso compulsivo da droga, mas realmente entendendo de si, assumindo o seu real papel, deixando o seu eu espiritual conectar com o seu ego, e o seu ego ser regido pelo seu eu espiritual. Corretamente. Isso é uma informação. A Unifesp fez uma pesquisa o ano passado, ela vai refazer, vai dar continuidade a essa pesquisa o ano que vem, e ela descobriu, né, que o efeito da ibogaína no cérebro, né, biologicamente falando, ela limpa, ela age como um detergente, ela tira todos os resíduos que impurezas, como se fosse tirar impurezas. Isso, que ficam envolvendo as células, que causam a compulsão. Tá? Ela limpa, né? E além de corrigir aqueles caminhos que foram danificados pelo uso abusivo da substância. Cria novas conexões cerebrais. E cria novas conexões cerebrais, então que a pessoa ela tem essa experiência, que é uma experiência libertadora, sem dúvida nenhuma, porque ele tem uma epifania, né? E além dele ter esse benefício
de ter restaurado o seu cérebro e tem condições de ele entrar dentro de um processo de adaptação a esta nova condição. Sim. Tá? Porque, como eu disse, ele tirou a droga, ele está limpo. Né? E agora? Né? Agora ele tem que voltar, olhar, ver o que ele tem, fazer um inventário, inventariar, ver o que ele tem. Que é o quarto passo, isso, ver o que ele possui e adquirir o que lhe falta para que ele possa construir um sistema a qual ele vai, né, atuar, né, que vai dirigir as suas atuações nos diversos papéis que ele representa, nas diversas relações Sim. que ele tem nos diversos ambientes. Isso é muito importante. Se a pessoa não entra nesse processo, ele simplesmente ele vai continuar reproduzindo o mesmo comportamento desassociado pela adicção, sem a espiritualidade, porque a espiritualidade está nas relações, ele tem que ter peso, ele tem que pôr peso e valor a essas relações, tá? Para que ele possa dar Entendi. ela, né? Ser gratificante, né? Então ele tem que olhar para ele, ver o que ele tem e o que lhe falta para que ele possa ter relações agradáveis e ser competente na atuação do seu papel dentro dessas relações. Porque ele sim é um agente transformador. Sim. Nós entendemos que a ibogaína é um coadjuvante que vai para além de conter os sintomas ou tratar transtornos mentais, e que pode ser oferecida na clínica. A gente tem condições de oferecer esse tratamento, e isso vem junto com a psicoterapia e uma continuidade, seja em consultório, em consulta individual, seja na oficina clínica com os nossos colegas que fazem uma psicoterapia a partir do fazer, da atividade, do desejo do paciente. E somado com a yoga. Com a yoga terapia é feita e o uma mindfulness. avaliação para saber qual é o melhor tratamento adequado para o paciente. Sim, e aí desenhado um projeto terapêutico junto com ele, que supra as necessidades, tanto terapêuticas quanto o desejo dele, né, do paciente. E isso aí, Nelson, e esse desenho desse projeto terapêutico, ele é individualizado, porque cada pessoa tem as suas demandas, tem as suas necessidades, tem a sua formação, tem suas crenças. Sim. Né? Então ele não dá para você generalizar isso. Só um pequeno detalhe também. A ibogaína no Brasil, ela é permitida pela Anvisa para uso pessoal. Tá? Mas então, não é vendido em farmácias. Não, ela tem que ser importada no nome do paciente. Tá? Ela tem que ser feita uma prescrição médica, que tem lá toda uma forma de avaliação. Tá? A Luana sabe fazer todo esse processo, faz a prescrição, faz o pedido. Na alfândega só é liberada a substância mediante a apresentação da receita, né? Ele retira a medicação e nós fazemos a aplicação dessa medicação dentro de um ambiente protegido, dentro de um ambiente controlado, onde ele tem inclusive lá disponível toda a assistência médica e enfermagem pronta para atendê-lo. É necessária uma avaliação prévia, porque nem todas as pessoas podem fazer uso de ibogaína. Tem que pensar sempre que, a partir de uma avaliação psiquiátrica, eu prescrevo ou não essa substância como tratamento. Entendi. Nós temos uma equipe que somos eu, Mauri, temos uma enfermeira em saúde mental, um psicólogo, e 2 psicólogos e uma psicanalista, que faz parte dessa equipe que trabalha desta forma holística, compondo. Muito bom, muito bom. Gente, infelizmente nosso tempo já está acabando, passou muito rápido, mesmo. Mas eu só quero uma resposta rapidinho para uma seguinte questão, Mauri e doutora Luana. Com certeza o internauta que tem algum familiar ou então um adicto em recuperação pode estar pensando, mas esse tratamento vai me trazer a cura? Porque a gente parte do princípio de que a dependência química não tem cura. Como é que funciona como é que fica essa resposta para um paciente que está assistindo o programa da gente? Bom, nós começamos dizendo que a gente não acredita em dependência química como uma doença crônica. Então, nós entendemos que sim, é uma condição que é passível de ser mudada, portanto, ela tem cura sim. E o que a gente oferece na clínica é uma parceria e um projeto terapêutico que auxilia a pessoa a desenvolver autonomia e independência na sua vida e nas suas relações.
Só um minutinho só, informação rapidinho. A neurociência reconhece que existe, quando uma pessoa faz uso de uma determinada substância por um período de tempo, há uma neuroadaptação. Tá? Ela não precisa ser droga. O café, por exemplo, pode provocar uma neuroadaptação. E quando se tira o café, a pessoa vai ter um sintoma de abstinência dessa substância. Né? E essa neuroadaptação é irreversível, tá? Em muitos casos. Ela é reversível. Portanto, é possível que um dependente químico, né, um usuário que passou um longo tempo usando substância, ele tenha sido também essa neuroadaptação. A equipe do Dr. Robert Gallo nos Estados Unidos está estudando essa questão, que determina que entre 5% a 10% dos seres humanos possuem essa predisposição. Tá? Okay. Então, é possível que haja isso sim, tá, essa neuroadaptação. Mas é uma neuroadaptação física. Tá. Agora, a questão mental e a questão cultural, ou, como dizem, né, espiritual, que está no seu sistema de valores, isso sim pode ser modificado. Entendi. Tá? Isso sim é passível de mudança, a pessoa adquire uma nova consciência, né, de valores, e ele também adquire uma nova cultura. Desenvolve uma nova cultura. Uma cultura onde ele valoriza o ser humano, a pessoa dele, principalmente. Entendi. Muito bem, internauta. Infelizmente, nosso tempo está no final. Vocês viram que convidados mais do que especiais que nós trouxemos, com pontos de vista totalmente diferenciados em relação ao tratamento da dependência química. Com certeza ficaram muitas dúvidas. Eu convido vocês para participar novamente num próximo programa, que seja em breve. E eu quero pedir as considerações finais de vocês, desde já agradecendo à doutora Luana, ao Mauri, pela brilhante participação aqui na UpTV. A UpTV, que é uma casa, é uma família para todos nós, que a gente está sempre procurando trazer os melhores profissionais para trazer grandes informações para vocês. Então, obrigado, doutora Luana, pela participação aqui no programa. Mauri, as considerações finais e um telefone para vocês da Casa Clínica, que vocês fazem todo o trabalho da dependência química. Obrigada, foi um prazer. Bem, eu acho que consideração final é dizer que, para as pessoas que fazem uso de substâncias, não menospreze e também não culpe a droga, mas vamos cuidar cada um de si, e que a gente tem uma forma diferente de oferecer esse cuidado, esse tratamento. Eu queria agradecer, Nelson, pelo convite. Obrigado você, Mauri. Né? E dizer para você, tira a droga e põe você no lugar da escola. Você vai se divertir, né? Pode ficar tranquilo. Né? Nós temos um telefone de contato, que é o WhatsApp, tá? Você pode anotar aí, é 944504504. 011 944504504. Pode ser por WhatsApp que nós damos o retorno, tá bom? Um beijão para vocês, tudo de bom. Um beijo. Só me permite uma coisa? Pois não. Rapidinho. A Aline Ribeiro, uma amiga nossa, teve né, ontem. Deu a luz ontem. Deu a luz ao João Lucas. E a João Lucas, e a gente está mandando um beijo bem gostoso para ela. Opa, que maravilha. Né? E para o marido dela, o Rodrigo, que sejam muito felizes e tratem muito bem, viu? Bem iluminado, saúde, né? Muita paz, muita luz. Obrigado, Mauri. Obrigado, Luana. Obrigada. Um grande prazer. Obrigada. Obrigado, internauta, por mais esse programa. Fiquem atentos às programações aqui da UpTV. Em breve nós estaremos aqui com mais um programa e vamos abordar muito mais esses assuntos sobre a dependência química, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima tarde, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.